Bom dia, meu nome é Walter Leite. Hoje vou fazer uma reflexão sobre o poder da superação. Primeiro ponto a frisar é que não existe superação sem fracassos, sem derrotas, sem dificuldades. A superação não significa ausência de provação, ausência de dificuldade. Superação significa a capacidade de, apesar dos problemas, apesar da fraqueza, apesar da dependência, apesar do que seja, o homem tem dentro de si o poder de dizer, basta, eu não quero isso para a minha vida e, portanto, superar. Superação não é para todos. Por que a superação não é para todos? Porque a imensa maioria se deixa abater diante da dificuldade. A crise, para a imensa maioria, é um ponto final. E para a pessoa que aprendeu a ser um superador, é uma vírgula. Então, não faça de tua dificuldade um ponto final. Não fique paralisado na derrota, no fracasso, mas busque aprender com as dificuldades, busque a superá-las. Nietzsche, em uma de suas magistrais frases, nos legou, nos brindou com uma frase magnífica. Aquilo que não nos mata, nos fortalece. Se você não morreu diante da tua crise, diante do teu problema, diante da imensa dificuldade, você com certeza saiu fortalecido. Existem duas estradas, existem dois caminhos. Há o caminho do superador, o caminho do vitorioso e o caminho do fracassado. E nesta reflexão nós vamos aprender a fazer a diferença plena entre superador, entre um homem que supera e um homem que fracassa. Não estou aqui apenas buscando frases de efeito, mas, acima de tudo, buscando apresentar a subjetividade humana, apresentar o que acontece na alma do homem e que faz com que alguns sejam fracassados e outros vitoriosos, mesmo diante do mesmo problema ou de circunstâncias até piores. Vou usar, como eu digo sempre, a linguagem do coração e minha experiência pessoal. Nesta reflexão, eu vou trazer para a superação das adicções, principalmente a adicção sexual, ou seja, adicção em pornografia, masturbação. Eu tenho conversado com muitos jovens, muitos têm me procurado, não porque eu seja uma autoridade no assunto, mas porque estou do lado do superador, porque eu aprendi ao longo da minha existência a ser um superador das adicções. Eu aprendi a superar
a minha adicção sexual. Com isso não quer dizer que eu não possa vacilar um dia, um momento, recair ou praticar. Isso significa que mesmo que isto aconteça, eu não vou ficar chorando, deitado, sentado, me lastimando e chorando o leite derramado. Mas, Valdo, como a gente separar o superador do fracassado? Eu vou apresentar nesta reflexão algumas características do superador e algumas características do fracassado. A partir daí, você, meu amigo, que está vendo esse vídeo, poderá fazer um exercício fundamental de observação a si mesmo, de uma observação a seus pensamentos, as suas tendências e as suas atitudes. E, ao mesmo tempo desta observação, um amigo vai começar a separar este pensamento, esta visão, este sentimento está me conduzindo para o fracasso ou para a superação? Se for associado este sentimento, este pensamento, esta maneira de ver, estiver associada ao fracasso, eu tenho de extirpá-la da minha vida, da minha mente, do meu coração. Se estiver associado à superação, vou focar mais neste pensamento, alimentar. Aristóteles, lá no século IV a.C., deu a pista para todas as pessoas. Aristóteles nos brindou com um processo que acontece na intimidade humana. Ele disse o seguinte: pensamento gera sentimento. O que isso significa? Que o pensamento surge primeiro. E de acordo com o pensamento, vai ser manifestado um sentimento. O sentimento vem antes do resultado, da ação, da atitude. Logo, o sentimento vai gerar atitude, vai gerar ação, vai gerar resultado. Se você se encontra numa situação de derrota, de fracasso, em qualquer setor da sua existência, se você está colhendo resultados insatisfatórios, não culpe o exterior, não culpe as circunstâncias, as pessoas, não culpe os eventos, mas observe seus hábitos do pensar, porque, como nós já frisamos, o pensamento é a gênese do seu resultado. Então, meu amigo, comece a observar não as circunstâncias, mas os seus pensamentos, o que você está refletindo. Posteriormente, se você mudar com eficácia tais sentimentos, evidentemente, você passará a colher, a ter sentimentos melhores, produtivos, mais eficazes os pensamentos. E se você conseguir
mudar o pensamento e, logicamente, vai ter um encadeamento de circunstâncias mais favoráveis, as tuas atitudes, as tuas ações, teus resultados serão melhores. Então, o primeiro ponto, o superador, um homem que supera, é um homem que não fica chorando o leite derramado, não fica preso à derrota, não amplifica o fracasso, não se lamenta, não se acha vítima, não acredita que a sua vida não tem mais jeito, mas acredita de que tal problema, que as dificuldades ocorrem para o fortalecimento do caráter. Essa maneira de ver o problema, de ver a dificuldade, de ver a crise, a provação, é que faz a grande diferença. O fracassado acredita que não tem jeito na sua vida. Acredita que está tudo derrotado. Acredita que é desse jeito mesmo. Acredita que nem pensar ele não tem força. Acredita que os outros têm poder sobre ele. Acredita que as circunstâncias são mais fortes e poderosas. Então, essas duas visões ocorrem na vida de todo homem. Aquela que perdurar é que vai determinar que tipo de homem será. Este é o primeiro ponto para o superador. Segundo ponto. Ninguém consegue resultados, ninguém consegue benefícios, vitórias, sem previamente o esforço, sem o esforço prévio. Sucesso só vem antes do trabalho. Isso aqui é até um clichê. Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Muitas pessoas fracassadas, costumam invejar os vitoriosos. Muitas pessoas que se sentem derrotadas costumam afirmar: fulano de tal teve muita sorte. Não observa que o fulano de tal ralou, trabalhou, se determinou, superou todas as adversidades. Gerou estratégias de sucesso, de vitória. Meu amigo, o sucesso, a vitória, não consiste apenas em repetir meras palavras vazias, sem importância ou significado para você. O sucesso, a vitória, é consequência de um caráter fortalecido. Como Nietzsche frisou, aquilo que não nos mata, nos fortalece. O sucesso não nasce da fraqueza. O sucesso é um produto, uma consequência do caráter forte, dos objetivos delineados e da capacidade de superação. Então, se você está agora diante da sua adicção de pornografia e masturbação, está todo dia com a ladainha de desculpas, de fracassos, explicando, justificando, ou se lamentando, ou lamentando a sua derrota, imaginando que aquele que está tendo sucesso
é porque ele tem sorte, é porque a vida dele é diferente. Se a vida dele fosse igual à minha, à sua, né, no caso a pessoa pensando, a vida dele fosse igual à minha, ele não conseguiria. Meu amigo, como eu disse, não existe vitória sem trabalho. Não existe vitória sem superação. Ninguém consegue sucesso simplesmente porque tem uns olhos mais bonitos que os outros ou porque a sorte brindou. Sorte é a capacidade de não desistir de lutar e de criar e gerar estratégias de vitória. Então, meu amigo, você tem que aprender a fazer a separação entre sentimentos de superação e sentimentos de derrota, entre pensamentos de superação e pensamentos de derrota. Você tem de aprender e copiar as estratégias, que é o nosso terceiro ponto, do superador, do homem vitorioso. Para encerrar o vídeo, eu vou apresentar agora as estratégias promovidas pela pessoa que supera e aprendeu a ser um superador. Isso aí em qualquer área da vida, principalmente na superação das adicções. Primeira estratégia. O fracassado adora se lamentar. A estratégia do fracassado é contar para todo mundo a sua derrota. E quanto mais ele conta, mais derrotado ele fica. E ele passa a acreditar que não tem jeito na sua vida. Esta é a primeira estratégia do derrotado. A estratégia do superador. Ele estuda os seus fracassos. Ele coloca os seus fracassos diante de um laboratório. Ele examina cada detalhe. Ele aprende, ele compreende, ele busca compreender a psicologia do fracasso. Ele examina cada pensamento que antecedeu a derrota. Ele examina cada situação e como ele se ficava diante o fracasso. Então, enquanto que o fracassado amplifica o seu fracasso contando, inventando, encontrando desculpas, transferindo responsabilidade, o superador estuda o seu fracasso. Ele determina estratégias diferentes. Ele coloca o fracasso no laboratório. Segunda estratégia. O fracassado, o derrotado, acredita que o seu fracasso e esta derrota é definitiva, é para sempre. Não tem jeito. É desta forma. Estou lascado. Não tem solução. E ele passa então a ser um homem que inveja o sucesso do outro. Porque ele sentiu e acreditou que não tem possibilidade de chegar lá. O homem superador, o vencedor, ele não acredita que seu fracasso é permanente. Ele acredita que aquela derrota, aquele fracasso é maravilhoso, porque é a lição que ele precisava aprender. Ele acredita que esta derrota e este fracasso é apenas um momento na sua vida, que vai amplificar e que vai valorizar as suas vitórias. Ele aprende, ele busca aprender com seus erros.
enquanto que o fracassado busca esconder os seus erros dos demais. Ou então se chafurdar no lamaçal da autopiedade. Quarto ponto. O fracassado acredita que outras pessoas são culpadas, outras circunstâncias são culpados pelas suas falhas, pelo seu erro, pelo seu fracasso. E desta forma ele começa a encontrar desculpas e apresentar culpados. O superador, um homem de sucesso, a pessoa que aprendeu a ser um vencedor, ele sabe que o fracasso não é definitivo, mas ele sabe que não surgiu através dos outros na sua vida. Foi uma falha de percurso que não, mesmo não sendo definitiva, deve ser estudada, aprendida. Ele compreende que o problema do fracasso não está fora de si, está dentro de si. E ele busca, então, encontrar as estratégias certas para a superação. Estas características que eu frisei, levam o fracassado e o superador para duas situações. O fracassado, ele aprende a desistir. Ele compreende que não dá mais para vencer, que não adianta lutar. É perda de tempo. Não adianta e, portanto, desiste. Portanto, não busca a superação. Passa a conviver com a vida de terceira classe, com a vida de derrotado. Já o superador compreende que o poder de superar está dentro de si e que ele precisa se sintonizar com este poder, que ele precisa olhar de frente, que ele não pode se comparar com os outros, que ele não pode buscar se justificar e que nada é para sempre e que não há mal que dure para sempre e que mesmo diante dos piores fracassos ainda existe dentro de si o poder da superação. Meu amigo, pense no que eu estou dizendo. Não se trata de meras palavras vazias. Aqui é fruto de uma experiência, de uma vida já até longa. Hoje eu estou na situação de ter mais passado do que futuro. Trago esse tesouro para vocês. Trago este presente. Observe, se examine, sei o seu laboratório. Não fuja do seu fracasso, mas transforme, estude e transforme o seu passado em superação. Deixe essa mensagem, se o amigo gostou, compartilhe. Se não se inscreveu no canal, que se inscreva. Acione o sino para receber novos vídeos. E não se esqueça de dar seu like. Agradeço a todos pela preferência, por estar nos ajudando.